Palavra pra mim é assunto sério. Vou começar assim, porque eu acho que um tempo atrás Um tempo atrás é loucura, né? Quando eu era só uma adolescente e gravava vídeos pro YouTube, eu gravei um vídeo meio que num desabafo, assim, falando sobre a literatura e como aquilo que a gente lê é importante pra gente, como a gente lê o que é importante pra gente, não necessariamente aquilo que deve ser lido, como a literatura pode mexer com a gente, enfim, várias coisas. E aí, essa semana eu tava tendo uma conversa super legal com um cara do meu time, assim, sobre o poder da palavra na nossa vida. Me deu muita vontade de conversar com vocês sobre como o trabalho com a palavra, a criatividade vendida, me ajuda, mas também me afasta da palavra muitas vezes, assim. E aí eu queria traçar uma linha em que a gente consiga conversar sobre isso, desde o ponto de vista de que a palavra sempre fez parte da minha vida, até a gente chegar nos dias atuais, onde o meu trabalho é vender palavra, né? Bom, eu nasci leitora, engraçado falar assim, mas meu pai sempre foi leitor. Meu pai é teólogo, então ele leu muito na faculdade. E ele sempre teve livros em casa, sempre convivi com livros. Minhas tias leem muito, então na minha família também tem essa coisa da literatura. Sempre troquei livros com as minhas tias. Histórias engraçadas de um livro que eu emprestei pra minha tia, ficou anos com ela, tipo assim, 6 anos com ela. E que ela foi me devolver, assim, a gente chegou a morar na mesma casa e ela nunca me devolvia esse livro, ela foi devolver depois que eu saí dessa casa. Sabe, assim, umas histórias que envolvem a literatura, de pessoas que têm a literatura na vida? Então, pra mim, o livro, a palavra, fazia muito parte dos dias, né? E eu comecei a ler por causa das Crônicas de Nárnia, então comecei a ler ali os 5 livros, não lembro. Do C.S. Lewis, e aí depois eu embarquei em Sherlock Holmes. Eu tinha 2 amigas que são gêmeas, na época da escola, e o pai delas também lia muito, um cara super ativista, assim, de esquerda, entendedor das coisas, inteligente, e pais super letrados e tal. E elas tinham muitos livros em casa, e em algum dia me indicaram Sherlock Holmes, daí eu li o Estudo em Vermelho e comecei a ler várias coisas, e ler um atrás do outro, assim. Fiquei meio mergulhada naquilo. E aí, depois, não que tenha alguma relação, mas depois eu entrei na brisa do Diário de Princesa. E eu lembro dessa sequência, assim, né? Crônicas de Nárnia, Sherlock Holmes, Diário de Princesa. E eu lembro que quando eu tava lendo as Crônicas de Nárnia, meu pai me falou assim, nunca deixe de acreditar que existe um mundo dentro do guarda-roupa. E eu acho que a literatura permite que a gente faça isso, né? Então eu sempre existi no mundo pelo ponto de vista das palavras, assim. Pra mim, tudo que tem de mais importante sempre foi documentado. Quando eu falo de documentação das coisas, é porque eu também sempre fui escritora. Então, apesar de ser uma pessoa que usava muito do meu tempo lendo, eu usava muito do meu tempo escrevendo também. Então, esse armário aqui atrás de mim, ele tem várias tralhas, assim, que as pessoas que me ajudaram na mudança falaram assim, pô, você tem que jogar coisa fora. Não vou jogar fora. São meus cadernos de infância, onde eu escrevia contos com 10 anos de idade, eu não vou jogar fora. Eu tenho histórias que foram escritas durante toda a minha vida, assim, com um apreço muito grande pelas palavras, pelo personagem, estrutura de livros. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu tava escrevendo um livro e eu dava pra minha professora de biologia ler. E a gente se conectou tanto, assim, acho que pelas circunstâncias da época, que ela é minha amiga até hoje, assim, a Carlinha. E eu acho que se eu não fosse escritora, talvez nada disso tivesse acontecido, né? Então eu acho que gostar da palavra, querer me trocar com a palavra, querer me entregar pra palavra, sempre foi uma coisa muito importante pra mim. E aí, toda vez que eu me apresento, eu falo que eu sou escritora, corintiana e sapatão, nessa ordem. E eu acho que é muito legal a gente trazer esse olhar de que, puta, ser escritora é uma parada que faz parte de quem eu sou, de como eu vivo no mundo, né? E, como um terceiro ponto aqui, então eu nasci leitora, sempre fui escritora, e hoje eu trabalho com palavra, né? Quando eu falo que eu vendo palavra, eu trabalho com branding, que é uma disciplina do marketing, da comunicação, que trabalha especificamente com gestão e criação de marcas. Então, quando sai uma marca nova que é diferentona e tem uma cara bonita, fala de um jeito legal, enfim, isso se chama branding, né? A elaboração dessa marca é o branding. E eu trabalho com isso, já faz bastante tempo, e eu trabalho especificamente com uma disciplina chamada identidade verbal, né? Eu trabalho com estratégia de marca também, mas acho que o meu coração tá muito ali na identidade verbal. E eu acho que a identidade verbal, ela traz uma coisa que é muito importante,
que é dar para a marca o espaço de ser humana. Porque a partir do momento que a marca está se preocupando com como ela vai se comunicar com você, ela está, de alguma forma, querendo estabelecer uma conversa, né? E eu acho que isso é muito legal e muito poderoso. Então, quando eu fui apresentada a esse universo do branding, da identidade verbal, eu fui apresentada por 2 caras que são extremamente criativos, fora do branding. Então, que tem livros publicados, que tem outros projetos malucos com palavras, que conseguem fazer 1 milhão de coisas com a palavra e que conseguem dar para a palavra um significado maior do que aquele que foi colocado no dicionário, né? Eu acho que o escritor tem um pouco desse poder. Então, eu fui apresentada para esse universo métrico do branding pelo ponto de vista criativo e artístico. Eu lembro que quando eu entrei na primeira consultoria que eu trabalhei, o Pedro me deu um livro, me emprestou um livro que era maluco, assim, tipo, de um cara que fez uma sátira sobre o Caetano estacionando o carro no Leblon. Eu não lembro nem o nome do livro, nem o nome do cara, mas eu lembro que era, tipo, satírico, assim, e eu lembro que tinha umas construções meio diferentes, e isso inspirava a fazer construções diferentes para as marcas também, sabe? Então tinha esse olhar, assim. Então, eu acho que hoje, quando eu penso no meu trabalho, eu penso que tem dia que a palavra se encaixa no briefing. Parece que a palavra foi feita para caber no briefing, e aí você consegue juntar a inspiração com o que é necessário para entregar aquele projeto e fazer alguma coisa que você acredita que faça muito sentido, que seja muito bonito e que não perca a poesia, né? Esse é o mundo ideal. Mas tem dia que o briefing parece que não se encaixa na palavra, assim, e aí você precisa fazer o que precisa ser feito, né? Tipo assim, que é simplesmente ir lá e, de alguma forma, resolver o problema usando palavras. Por isso que eu falo que eu vendo palavra, né? No final das contas, se o cliente quer uma frase incrível para ficar repetindo pela marca dele, o que eu tô vendendo é um conjunto de palavras que conta uma história, né? Então, é um pouco disso. E aí acho que o fim da linha, né? O que eu tanto refleti com o meu colega de trabalho esses dias e que me fez querer gravar esse vídeo é que existem 2 tempos muito importantes na pessoa que cria e cria para vender. O primeiro tempo é fazer o que precisa ser feito. E fazer esse exercício de fazer com que essa coisa do caber no briefing seja cada vez mais poética, mais bonita, mais artística, porque eu acho que os consumidores merecem isso, o mundo merece isso, e acho que nós, escritores e criativos, merecemos isso. Mas, depois disso tudo, que a gente pare e vá escrever o que não pode ser dito. Acho que a literatura existe para falar o que não pode ser dito. A gente gosta do livro que escancara as coisas que a gente não consegue dizer no dia a dia. A gente gosta daquela frase que é específica, daquilo que dói, daquilo que mexe, daquilo que transforma o nosso jeito de ver as coisas. É isso que toca. E geralmente isso não é as coisas que são faladas por aí, muito menos as coisas que estariam numa peça publicitária. Então, depois de fazer a peça publicitária e escrever um manifesto da marca, ou criar o tom de voz, ou fazer a tagline, ou fazer qualquer coisa que seja, que a gente tenha lugar no nosso coração para sentar na cadeira e escrever sobre as coisas que ninguém tá falando, porque é para isso que existe o escritor. Tem um texto da Marta Medeiros que ela fala que a poesia serve como uma vaca no meio da rua, que é para distorcer o caminho do seu andar, é para te fazer prestar atenção no que você tá fazendo. E acho que a poesia tem esse poder, mas para isso a gente precisa sentar e fazer, assim. Então acho que é um pouco de... Tem a disciplina de criar com o seu coração, mas tem a coragem de, depois de gastar tanta energia vital escrevendo sobre tudo aquilo que precisa ser dito, que você diga tudo que não pode ser dito. Que a gente não perca essa força. Nunca. Nunca. E eu acho que essa é a relação entre o meu trabalho corporativo e o meu trabalho literário, assim. Acho que quando eu tô fazendo a literatura, eu tô tentando falar o que ninguém fala. Tô tentando expressar o que tá aqui dentro e que tá me consumindo. E acho que é isso que é o mais importante, no final das contas. Tá bom? Então tá. Tchau.